1 de João, capítulo 2, versículo de 15 a 17. Depois vamos ler 1 de Tessalonicenses 4, de 1 a 8. E depois eu vou mencionar outro texto para a gente alicerçar a nossa reflexão. 1 de João, capítulo 2, de 15 a 17. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Só voltar um pouquinho a sua Bíblia. 1 de Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente está fazendo, continueis progredindo cada vez mais, diz o apóstolo Paulo, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentio que não conhece a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O outro texto é Tiago 4:4, que eu vou mencionar, mas você pode achar aí. Diz assim, Tiago 4:4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, diz o apóstolo São Tiago. Vamos orar, queridos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, é um privilégio para nós podermos estar aqui nesta tarde. Estamos aqui, Senhor, nesse encontro, em que denominamos encontro de homens, e com o tema Vivendo em Santidade. Como o nosso amado pastor acabou de dizer, a dificuldade de viver em santidade. Certamente, ninguém que tenha uma boa consciência poderá dizer ao contrário. Por isto, Pai, nos ajude a compreendermos esta graça, Pai, que vem de Ti. Nos ajude a compreendermos pela fé, Senhor, que esta é a Tua vontade, como diz o apóstolo Paulo nesse texto. A vontade de Deus é a vossa santificação. Pai querido, então nos ajude, Senhor, nesta tarde, que a gente possa sair daqui fortalecidos, sabendo que nós, por nós mesmos, o nosso eu jamais conseguirá anular o nosso próprio eu, porque isto é uma obra competente do Espírito Santo. Por isso nos ajude, ministra sobre nós, faz desse tempo um tempo enriquecedor da vida de cada irmão que aqui está, de cada homem. É a minha oração que faço em nome de Jesus, que os irmãos digam amém, amém, amém. É difícil realmente esse tema, viver em santidade. Falar de santidade nesse tempo em que nós estamos vivendo,
em que todos estão muito envolvidos naquilo que me satisfaz, quando o mundo, a mídia, está procurando a sua própria felicidade, está procurando a sua própria alegria, muitos estão procurando o êxtase da sua alma. É um momento difícil para falar, quando estamos vivendo alguns fenômenos do evangelho das emoções, do hedonismo, do materialismo. Por que não dizer um evangelho assim light, em que cruz fica só como histórico, como cultura, não é? Porque é um evangelho que nós estamos muitos querendo fazer obras, sem contudo se submeter ao discipulado de Cristo. Estou lendo um livro sobre o discipulado de Timóteo, em que o autor faz uma observação assim: por que Paulo não teve 12 Timóteos? E ele mesmo responde: porque ninguém quer se submeter. Esse é o tempo em que as pessoas não querem se submeter a ninguém, só querem se submeter a si próprio. Por isso Paulo só tinha um Timóteo, só tinha um Tito, porque a dificuldade de aceitar o discipulado. Existem os assuntos hoje da doutrina bíblica que seria melhor pular a página. Vamos pular a página, porque alguns assuntos as pessoas não querem ouvir, porque certamente esses assuntos vão mexer em alguns detalhes na vida das pessoas. Por exemplo, perdão. E esses dias eu fiz uma série sobre perdão, sobre ofensa, e eu estava estudando, e um comentário que eu ouvi de um escritor, que ele disse que tem coisas nas Escrituras Sagradas que as pessoas não acreditam que vai funcionar, não acreditam que é assim mesmo, porque elas crescem ouvindo às vezes pessoas de autoridade falar, mas as pessoas não fazem. E eu dei o exemplo de criancinhas que vão crescendo, e o pai diz assim: ó, se você mexer de novo aqui, eu vou te dar uma coça. Esse era o termo que a gente usava no passado. Eu vou te dar umas palmadas. E a criança cresce, e o pai, às vezes, ao longo da vida, aquela criança cresceu, e ele às vezes fala até com certo orgulho: eu nunca encostei a mão no meu filho. E às vezes as pessoas falam até com uma certa vaidade: eu nunca dei uma chinelada nele. E aquela criança que cresceu ouvindo alguém dizer que fazia, mas não fazia. E quando a Bíblia diz: se a gente não perdoar, tampouco Deus, o nosso Pai, vai nos perdoar, as pessoas não acreditam. Porque as pessoas ficam acalentando em seus corações ressentimentos. Existem lares que estão tomados de ressentimentos, marido e mulher ressentidos um com o outro, e crescem, os filhos crescem no meio do ressentimento, estão produzindo ali, o sistema está produzindo algo que vai se autodestruir no futuro. Então, esses assuntos, meus irmãos, perdão, discipulado, compromisso, lealdade, fidelidade, unidade, amizade, santidade, quase que é melhor pular a página, porque as pessoas não estão muito dispostas a parar para ouvir isso. O quê? Ser santo. Porque as implicações de ser santo. Nós sabemos que não seremos santos nessa terra, mas os apóstolos, quando tratam as igrejas aqui, quando fala para eles, os santos que estão em tal lugar, o apóstolo São Paulo fala, o apóstolo Pedro fala, os santos que estão em tal lugar, chama de santo. Os santificados que estão em tal lugar. Nós sabemos da dificuldade. E o próprio apóstolo Paulo viveu essa dificuldade. Porque ao estudar um pouco as epístolas paulinas, você vê a dificuldade de lidar com o homem num sentido genérico, com o ser humano, a dificuldade de lidar com pessoas. Ele chega a dizer, numa das epístolas, que ele diz que sofre dores de parto. Quem já leu isso? Ele sofre dores de parto, até que Cristo seja formado em cada um daqueles irmãos. Meus filhos,
de quem de novo eu sofro dores de parto, até Cristo ser formado, a formação de Cristo no homem interior, a formação do modelo cristão, a formação da estatura do cristão. O apóstolo Paulo diz que sofre dores de parto, para que esta formação acontecesse no homem espiritual. Ele diz também em outro texto que ele corre como os outros correm. Ele corre, mas não como os outros correm. Ele disse, corre também de maneira que você alcance o seu objetivo. Não como desferindo golpes no ar. Mas ele disse, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Para quê? Para que a minha mensagem não seja desqualificada. E certamente ele não está falando aqui de autopunição, nem de erradicação do seu eu. Ele está falando de disciplina, autodisciplina. O homem precisa ser autodisciplinado. E ele também diz, em Colossenses 1, 28 e 29, que nós somos, ele diz assim, nós precisamos advertir a todo homem, ensinando a todo homem sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 28 e 29. Apresentar o homem perfeito em Cristo. Irmãos, ele diz, eu me afadigo com isso, eu me esforço com isso. Não eu, mas aquele que habita em mim que me dá essa força. Daí, meus irmãos, realmente a dificuldade da gente caminhar em direção à cruz. A dificuldade, o desafio, não será com facilidade a caminhada em santidade. Porque caminhar em santidade, a gente pode trocar a frase, é caminhar na vida cristã. Caminhar em santidade é a vida cristã que nós precisamos fazer no dia a dia de nossas vidas. Primeiro, eu quero compartilhar com os irmãos que existem inimigos a serem vencidos. E nós podemos ver aqui, o mundo que nós precisamos vencer. O mundo com os seus ardis, com as suas argumentações, com as suas ciladas, não é? O mundo. Precisamos vencer a nossa própria carne. E precisamos vencer o nosso arqui-inimigo, porque ele continua sendo o nosso inimigo. O diabo continua sendo o nosso inimigo. O diabo continua procurando sempre roubar, matar e destruir. Ai daquele que acha que o diabo não existe, acha daquele que acha que já venceu o diabo, porque ele está só esperando uma oportunidade. Porque o objetivo do mundo, da carne e do diabo é simplesmente fazer você pecar. Porque quando você peca, quando você vai ao pecado, o pecado tira a estrutura. O pecado desestrutura o homem. O pecado leva o homem, meus irmãos, às vezes a alguns abismos. Nós sabemos que a Bíblia promete para cada um de nós, através do Evangelho de João, filhinho, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós sabemos disso, meus irmãos, mas sabemos que o pecado cria momentaneamente um desafio para a vida do homem. E a Bíblia diz que o homem, meus irmãos, todos os homens pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque por um só homem entrou o pecado. E por outro homem, Deus nos deu o livramento do pecado. Quem pode dizer amém? Então, irmãos, o homem não é pecador porque peca. Mas, sim, peca porque é pecador. Está na pele o pecado. Há dentro de nós uma luta por espaço. Todo crente, meus irmãos, sabe que dentro dele, tem duas coisas que lutam. Tem o Espírito, se ele tem consciência de que tem o Espírito Santo, o Espírito lutando para ministrar na vida dele, o Espírito lutando para a obra que começou, e ele poder fazer a cada dia essa obra. É o agente de Deus aqui na terra, o Espírito Santo, sabe, agindo na vida de cada um de nós, mas ele sabe que tem outro elemento lutando. Por isso o apóstolo Paulo diz que há uma guerra, há uma militância, e há daquele que é crente que acha que não existe isso. Existe uma guerra dentro de nós, e não tem como ficar neutro. Quem está neutro,
Temo dizer que pode estar do outro lado, no lado do conformismo, e de repente está andando numa estrada bem larga, não é? Porque andar numa estrada larga tem conforto, não se esbarra em muitas pessoas. Jesus falou que a estrada é estreita, a porta é apertada, e não são muitos que andam. Mas se a pessoa se acha neutro, pode ser que ele esteja andando numa porta bem larga, andando num caminho bem largo. E o apóstolo Paulo, diante desse desafio todo, o apóstolo Paulo chega ao final da sua trajetória dizendo assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Porque tem um combate. Fala para o irmão do seu lado aí, tem um combate. Diz para ele, tem uma carreira. E você precisa guardar a fé. Porque é com ela que nós vamos aparar os dados inflamados do maligno. Amém, Igor? Amém, homens? Amém. Nossa fé precisa estar alicerçada. É nesta hora, meus irmãos, que a gente precisa lembrar que existem armas espirituais que foram colocadas disponíveis para cada um de nós vencer a cada dia, para que a gente não possa fugir do caminho da santidade. Para que a gente não possa fugir do processo de santificação, que é um processo para a vida inteira. É um processo para a vida inteira. O apóstolo Paulo diz que as armas de nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir e anular sofisma, levando cada pensamento em submissão a Cristo, em obediência a Cristo. Essa guerra que acontece dentro da mente de cada um de nós, a necessidade de nós termos um espírito e uma mente ativada, não uma mente passiva. Crente não pode ter mente passiva, tem que ter uma mente ativa. Você pode dizer amém? Amém. Uma mente que todos nós somos sujeitos às tentações. Todos nós somos sujeitos a pensamentos que a gente não quer. Mas a gente pode rejeitá-los. A gente pode rebatê-los para as trevas. A gente pode rebatê-los, a gente pode reprimi-los através de uma mente ativa. Isso é guerra espiritual. O crente precisa entender que ele vive uma guerra. E se ele não atentar para isso, acaba ele sucumbindo e entrando nos caminhos em que o inimigo vai gostar muito. Por isso o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é carne e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso você precisa tomar toda a armadura de Deus para que você possa ficar firme, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ficar firme para você manter a sua caminhada. Porque, irmãos, muitos querem vencer pecado com ideias erradas, achando que pode erradicar alguma coisa da sua carne. Isso foi tentado. E o apóstolo Paulo colocou o dedo nessas feridas todas. Quando pessoas criavam maneira de erradicar, criavam maneira de legalismo por normas, criava a questão do ascetismo, subjugar a carne, legalismo, etc, etc. O apóstolo Paulo foi categórico: nada disso tem poder contra a lascívia, nada disso tem poder contra as obras da carne. Quem recebeu autoridade para cuidar disso, diga comigo, o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. Ele recebeu a autoridade de Deus, irmãos. Para isso o Espírito Santo foi derramado. Para isso o Espírito foi derramado sobre cada um de nós. E quando ele foi derramado, quando ele tocou em cada um de nós, a nossa santificação começou ali, naquele momento. Quando nós fomos selados pelo Espírito, ali começa a nossa santificação, ali começa a nossa jornada. Ali começa a nossa jornada. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que quando aceitamos Cristo, Deus olha para nós e a nossa carne está morta para o pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu já crucifiquei a minha carne na cruz. Já crucifiquei a minha carne na cruz. O viver que eu tenho agora, eu tenho pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
Eu vivo pela fé. Por isso a importância da gente entender, meus irmãos, que nós estamos mortos para o pecado. É interessante, meus irmãos, que as pessoas que tentam erradicar, através do legalismo, através do ascetismo, matar o eu com o próprio eu, o eu, para que ele seja não morto, mas colocado no seu devido lugar, é o Espírito Santo que sabe o lugar que ele deve ficar. O Espírito Santo sabe direitinho onde o meu eu deve ficar, para que ele possa continuar com a obra. Então, irmãos, é um desafio, tem inimigos a serem vencidos. Para a gente manter a caminhada cristã e manter a vida santificada, temos inimigos que precisam ser vencidos. E precisamos entender, meus irmãos, que a vida santificada envolve separação. Separar o precioso do vil, o santo do profano. Muitos de nós precisam, de vez em quando, lembrar, evite a aparência do mal. Evitar a aparência do mal vai evitar muitas coisas em nossas vidas. Envolve separação, envolve dedicação. Vida santificada envolve purificação, envolve consagração, envolve serviço. Tudo isso está dentro de uma vida santificada, meus irmãos, que é, quando a gente aceita Jesus, uma posição que a gente recebe, que Deus dá. Se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas já, e o diabo fica lá tentando que você não deixe as coisas velhas para trás. Fica querendo manter coisas velhas. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Pedro diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma nação santa, um sacerdócio real. Palavras do apóstolo Pedro: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a quem? O próprio Deus, as próprias obras de Deus. Então a vida santificada envolve esses desafios, meus irmãos, mas envolve também, meus irmãos, que a gente pratique de maneira progressiva. Quando Hebreus diz para a gente correi a carreira cristã, Hebreus 12, de 1 e 2, diz para a gente correr e se desvencilhar dos pesos. Se desvencilhar dos pesos, dos pecados. Essa carreira, e ele diz para a gente correr olhando para quem? Para quem nós devemos olhar quando corremos? Para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, este viver em santidade, existe uma prática diária. Existe um estilo de vida. Viver em santidade é um estilo de vida. É um estilo de vida cristã que precisa ser abraçado por cada um de nós. Um dia nós sabemos que a santificação e a santidade, ela vai acabar. Mas esse dia vai ser quando nós encontrarmos com Ele. Quem vai encontrar com o Senhor aí? Levante a mão e dê glórias a Deus. Aleluia. O apóstolo João diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, então o Espírito Santo que começou a boa obra, que o apóstolo Paulo diz que vai terminar até aquele dia, ele tem essa missão com cada um de nós, da nossa santificação, meus irmãos, porque o céu, irmãos, só tem santo. E não dá para esperar chegar lá para a gente ser santo. Precisamos, enquanto a gente tem oportunidade, precisamos aproveitar as oportunidades aqui e agora. Esse é o tempo de santificação. Não é amanhã, não é hoje, não é ontem, é hoje, é a partir de hoje. E Deus nos colocou à nossa disposição o sangue de Jesus. O sangue nos santifica. Que são elementos que Deus deu, o sangue de Jesus, deu o Espírito Santo, o agente de Deus, e deu a palavra. A palavra de Deus, ela é um agente de santificação. Porque a santificação e o processo de santificação é um treinamento para quando a gente chegar lá no céu. Amém, irmãos? Amém, homens? Amém. Há um encontro marcado lá no céu. Amém ou não?
Fala para a pessoa do seu lado, não falte. Dê um glórias a Deus aí. Irmãos, a nossa vitória é que Deus provê todos esses elementos. Como o pastor pregou há pouca hora aqui, para a gente entender que na nossa força nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir com o nosso braço. É preciso a gente buscar aquilo que Deus já colocou à nossa disposição. Jesus falou que sem Ele nada podeis fazer. O que é nada? É nada. É nada. Nada é nada, meus irmãos. Porque, irmãos, é importante a gente entender isso, que se a gente está em Cristo, nesta linda alegoria ou parábola, João 15, nossa, não fica muito claro que a nossa ligação com Jesus precisa ser muito consolidada, precisa ser muito preservada, para a gente entender, meus irmãos, que se nós estivermos com Ele, nós somos um ramo vivo, e esse ramo não vai ter só folha, vai ter fruto também. Porque uma vida em santidade precisa aparecer os frutos. Uma vida que ama a santidade, que vive em santidade, que leva a sério, é preciso que apareça o fruto do Espírito. É preciso que haja amor, haja paz, haja alegria na vida de cada um de nós. É preciso que a gente conte com a palavra e com o Espírito para nos santificar. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados e sejam aperfeiçoados na santidade, sejam aperfeiçoados na palavra. Santificam com a tua palavra é a verdade. João 17, 19. A palavra de Deus é a verdade. E por isso, meus irmãos, a santificação, a santidade em que nós precisamos viver, ela é um processo de iluminação. Como nós mencionamos aqui, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, Ainda não chegou o dia perfeito. E essa luz precisa brilhar. O apóstolo Paulo diz que todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória. De glória em glória somos transformados. Há uma transformação perene, contínua na vida de cada um de nós. Há uma transformação que precisa acontecer de maneira perene, contínua na nossa vida. A luz tem que ir brilhando e brilhando, meus irmãos. A santificação é um processo de luz que vai brilhando. Quanto mais luz, e a luz mostra o que tem dentro. Quanto mais luz, quanto mais santidade você estiver, a luz vai mostrar as imperfeições, as fraquezas, para que a gente possa, meus irmãos, não ser perfeito, mas para a gente entender as nossas limitações. Somos limitados. Por mais dons que recebamos, meus irmãos, a santificação vai mostrando cada dia, meus irmãos, as nossas fragilidades e imperfeições, para que a gente possa colocar os pés da cruz, para que a gente possa caminhar em direção à cruz, para que a gente possa fazer escolhas a cada dia. Quanto mais luz, melhor será para que nossas fragilidades sejam apresentadas. E a gente precisa pedir ajuda ao Espírito Santo, ajuda a Jesus. Tem uma frase que eu gosto, que diz assim: tudo que está bom pode melhorar. Você acha que a sua vida pode melhorar? Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que a nossa vida melhore. A vontade de Deus é a nossa santificação. E ele diz: sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É uma palavra muito forte, meus irmãos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E só a fé em Cristo
uma fé autêntica que vai nos dar consistência para viver em santidade. É uma fé. E o apóstolo Paulo faz um lembrete para o povo de Coríntios, dizendo assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor Deus. Qual é as promessas que estão escritas acima? É que Deus, meus irmãos, Deus resplandeceu em nosso coração, Deus nos quer como filhos. Eu vos serei por pai e eles serão filhos. É mais ou menos esse versículo que está acima dessas promessas. Por isso o apóstolo Paulo menciona aqui, tendo, pois, o amado tais promessas, está em 2 Coríntios 7:1, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor. O temor de Deus, que é o princípio do saber. O temor de Deus é o primeiro degrau que a gente precisa subir em nossa vida. O temor de Deus, respeito a Deus, respeitar Deus, levar Deus a sério. De Deus não se zomba. A importância disso na nossa vida de homens com responsabilidade. Não há homem em que a gente possa achar que não tenha responsabilidade. Só em ser homem já tem uma responsabilidade. O homem é cabeça. O homem é cabeça. O homem é líder. O homem é provedor. O homem é pai. O homem é marido. O homem é trabalhador. Veja quanta responsabilidade existe no homem, na vida do homem. E quando o homem constitui uma família, meus irmãos, e que, claro, e que é da vontade de Deus que ele tenha uma família, existem muitas responsabilidades, porque a família vai esperar a direção através do homem que é o cabeça do lar, e que ele precisa ter Cristo como seu cabeça. O homem que vai ser aquele que vai ser o intercessor do seu lar, ele precisa ser o sacerdote da sua casa. Precisa ser o sacerdote da sua casa, precisa nutrir a sua casa, prover a sua casa, dar a direção para a sua casa. Então, a responsabilidade da nossa vida, meus irmãos, como homens, no nosso trabalho, os homens que estão na igreja, que certamente o desejo de Deus é que cada homem exercite o seu dom dentro da igreja. E ao exercitar o dom, meus irmãos, o dom, sem a presença do Espírito, é apenas uma habilidade. Já dizia o Dr. Maxwell, talento não é tudo, tem que ter caráter. Tem que ter caráter. É preciso que coração e mão estejam em harmonia, porque o exterior é muito fácil da gente ver e de fazer brilhar, mas Deus, Ele olha mais fundo ainda, Ele quer olhar o coração de cada um de nós. E a santidade tem que começar lá dentro do coração, não é por fora. Ser santo por fora é muito fácil a gente se enfeitar de santo, é muito fácil fazer cara de santo. Eu estava, o meu discipulador do batismo foi o diácono Manuel, lá de Alcântara. Não sei nem se é vivo, Robson. Quando eu mostrei a foto para ele, do meu batismo, ele disse assim: você está com a cara de crente, rapaz. E eu fiquei assim, olhando para ele, novo convertido. Fiquei olhando para ele assim, esse diácono está encarnando em mim. Você está com a cara de crente. Mas o tempo foi passando, e um pastor de cabeça branca me abraçou um dia e falou assim: gostei do irmão, o irmão tem um bom espírito. Eu fiquei assim meio vaidoso. Falei assim: poxa, eu já nasci então predestinado para as pessoas gostarem de mim. Mas aí depois eu fiquei refletindo assim, esse bom espírito, ele é bom hoje porque ele tem o Espírito Santo junto com ele. Porque será que ele ia conhecer aquele espírito quando eu estava lá no mundo? Quando eu estava lá no mundanismo? Quando
quando eu não tinha ainda recebido o selo da salvação, será que ele ia me abraçar e dizer assim, esse homem tem um bom espírito? Irmãos queridos, a importância desse tema para nós, a importância de levar a sério a vida com Deus. Quando Deus, lá em Gênesis, começou a usar a palavra, o haja de Deus. O primeiro haja de Deus foi para quê mesmo? Quem lembra aí? Haja luz. E eu faço uma analogia aqui, meus irmãos. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe o selo do Espírito, a Bíblia diz que Deus resplandece no coração do homem na face do seu Filho Jesus. Deus resplandece, Deus ilumina a nossa vida na face de Cristo. Irmãos, essa luz que recebemos vem dEle, vem de Deus, meus irmãos, e essa luz que recebemos, o desejo de Deus é que essa luz comece a ter uma intensidade maior, para ir clareando cada vez mais o nosso interior, clareando o nosso coração, clareando nossas intenções, clareando a nossa mente. Deus resplandece no coração do homem através do seu Filho Jesus. Está lá em 2 Coríntios 4:6, essa revelação maravilhosa. E eu faço uma analogia quando Deus diz assim, estava tudo escuro, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e Deus diz assim, haja luz. E aconteceu. Quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus também diz assim, haja luz no coração desse homem. E essa luz que brilhou quando você aceitou Jesus como Senhor, o desejo dele é que essa luz te santifique a cada dia. E que você a cada dia faça a escolha. Está aqui uma caricatura aqui, cada dia você faça a escolha. O mundo ou a cruz. Cada dia você precisa fazer a sua escolha. Cada dia nós escolhemos, meus irmãos, fazemos escolha. Porque nós temos uma vida com Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus residente em cada um de nós. Ele veio para estar em nós. E para agir através de nós. Nós precisamos viver esse tema que nós colocamos. Viver em santidade, ter uma vida com Deus, ter uma agenda com Deus. E uma agenda, meus irmãos, em que nada entre no lugar dessa agenda com Deus. Essa é a nossa luta do século 21, meus irmãos. Diante das correrias, diante do trabalho, diante dos compromissos que os homens têm e que assumem. É certo que Deus quer que o homem trabalhe, mas cuidado, não deixe que nada ocupe a agenda de Deus no seu coração. Dê prioridade a Ele. Dê prioridade a Deus. E com essa luz brilhando, caminhe em direção à cruz. Porque cada dia, como diz o apóstolo Paulo, nós seremos transformados de glória em glória. E Deus fala que nós seremos transformados na imagem do seu Filho. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude a cada um de nós a viver esse caminho santo. Esse caminho santo. Apocalipse diz que os sujos, os impuros, os perversos, vão continuar nas perversidades, vão continuar nas imundícias, vão continuar na impureza. Mas aqueles que são santos precisam se santificar mais. Aqueles que estão na santificação, que sejam mais santos. Que o Senhor nos ajude a abraçar esse tema. A vida com Deus, a agenda com Deus. A agenda com Deus, com você, meus irmãos, ela é única. É você e Deus. Porque um dia, todos nós daremos conta das nossas atitudes aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa tarde, de podermos reunir aqui, Senhor, esses homens. São homens ocupados, são trabalhadores, são homens de compromissos, Senhor, mas que separaram essa tarde, Senhor, separaram essas horas para sentar para ouvir, Pai.
Senhor, esse é um privilégio, Senhor, e também, Senhor, é um privilégio de cada um de nós estar aqui nesta tarde, nos assentarmos para ouvir, Pai, e termos, Senhor, esse deleite de sentar para ouvir a Tua voz. Pai querido, que na mensagem anterior, que nesta mensagem, que a Tua palavra, Senhor, seja penetrante ao coração de cada um de nós, que ela possa produzir, Senhor, aquilo pelo qual ela foi pregada, porque a própria palavra diz que ela não voltará vazia, mas antes ela vai cumprir com os seus propósitos, que esta palavra cumpra com os seus propósitos, que esse tema, Senhor, santidade, não seja uma página que seja virada, mas que seja um assunto para tratarmos com carinho, com reverência, a cada dia das nossas vidas. Pai querido, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma, Senhor, os bispos, os pastores, os homens, Senhor, os oficiais das igrejas, a todos que estão aqui, tome em Tuas mãos, Pai. Tome em Tuas mãos e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque nós já entendemos. Como João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós queremos entender isso a cada dia, Senhor. Que Jesus cresça, que a sua luz brilhe e que o nosso eu diminua para a Tua glória e para o Teu louvor. Aleluia. Vamos cantar um louvor? Vai ser esse? Bispo Robson, quer vir aqui para orar? Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Nós vivemos dias de muita dificuldade. Vivemos dias de muita apreensão. Estamos no ano eleitoral. E eu quero preparar o seu coração, não para o pior, mas para você não colocar a tua esperança em homens. Porque homens falham, homens mentem, homens prometem, mas não cumprem. Mas aquele que nos fez a promessa é fiel e há de cumprir tudo aquilo que Ele colocou na sua palavra. E quando Ele nos mandou sermos santos, porque Ele é santo, é porque Ele queria compartilhar conosco de algo que nenhum homem tem para nos dar, só Ele tem a santidade para nos dar. Que nessa noite, já no início da noite, você tem oportunidade de fazer um pacto com a santidade de Deus na sua vida. Eu não estou falando de um pacto com a sua santidade, porque essa vai falhar. Mas eu estou falando com a santidade de Deus na sua vida. Aí sim, você vai conseguir. Você nessa noite, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, quantas vezes nos frustramos, assim como o apóstolo Paulo disse, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o querer o bem está em mim, mas eu não consigo efetuá-lo. E o mal que eu não quero, acabo fazendo. Paulo estava falando da luta que é de todos nós. Por isso, Pai, nós oramos a Ti nessa noite, para que em meio às lutas, em meio, ó Deus, os problemas da vida natural que vivemos no Brasil, em especial por estarmos num estado brasileiro que está debaixo de uma intervenção militar, por estarmos, ó Deus, numa cidade que aponta índices de violência acima da média do nosso país, nós Te pedimos, Pai, nos ajude, para que todas essas coisas não venham a nos afastar de Ti, Senhor, para que todos esses problemas não venham a nos tornar homens rudes, secos, vazios.
às vezes inertes diante dos problemas que estamos vivendo. Muito pelo contrário, que nós possamos, ó Deus, neste século, sermos instrumento das Tuas mãos nas nossas vidas, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, da nossa sociedade, abençoando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Por isso, Pai, nós oramos a Ti nessa tarde, uma tarde que dedicamos a lembrar de que somos sim esse povo chamado povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos este povo. Por isso, Pai, nos ajude a encarar, ó Deus, essas lutas, esses problemas e sairmos do outro lado cantando o hino da vitória. Ó Deus, marchando na direção do inimigo, sabendo muitas vezes que a batalha não é nossa. E é semelhante, ó Deus, como diz a Tua palavra, muitas vezes a Tua voz nos manda fazer é ficar calado. Muitas vezes o que a Tua voz nos manda fazer é depor as nossas armas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe justamente na nossa fraqueza. Ó Deus amado, que cada homem que está aqui nessa noite, Pai, que acumula a função de pai, de esposo, de profissional no trabalho que faz todos os dias, de um crente que é reconhecido pela sua vizinhança e na sociedade onde vive, como alguém que deve dar exemplo de Cristo na sua vida. Assim, ó Deus, seja a vida desses homens que estão hoje aqui. E se alguém, ó Deus, está triste, abatido e cansado, que nessa noite seja restaurado pelo Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer um pedido a você nessa noite, para a gente não sair daqui e perder essa grande oportunidade. Quem nos últimos dias, por tudo que está acontecendo na sua vida pessoal ou em volta de você, você vem se sentindo triste, cansado, desanimado, e você está assim na tua casa, e você está assim no teu trabalho, e você está assim na sua igreja. Você anda desanimado com tudo que está acontecendo em você e ao redor de você. Você vem passando por lutas assim? Quem está vivendo, enfrentando pessoalmente uma luta assim? Amém. Eu vou pedir a você que levantou a mão, para você vir aqui ao altar, para nós orarmos juntos. Porque todos nós estamos sujeitos a esses abatimentos. A palavra de Deus diz abatidos, mas não destruídos. Você não está destruído. Você está temporariamente abatido. Mas nessa noite nós vamos clamar para que isso passe na sua vida. Venha um pouquinho mais para cima, para o altar aqui, para a escada. Isso, para ver lugar para quem está chegando. A vantagem de ter uma escadaria dessa que pode usar. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Eu quero compartilhar com você que veio ao altar nessa noite. Eu agradeço a Deus porque você foi sincero. Porque numa hora dessa, quem não é sincero perde a bênção. Fica tentando se manter forte, quando na verdade está se sentindo fraco. É muito difícil caminhar no mundo que nós estamos vivendo hoje. Quando você vê a injustiça do seu lado, quando você é o ímpio, como disse Davi, o ímpio prosperando diante de você, porque ele mentiu, porque ele traiu, porque ele foi mais, entre aspas, esperto. Isso às vezes dá tristeza. Muitas vezes quando você olha para um exemplo de vida e você vê aquela pessoa em quem você confiava falhando com você. Há esposas que às vezes decepcionam o marido, como há maridos que decepcionam a esposa. E aí você começa a sentir que parece que o teu mundo está desmoronando.
eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo se sentiu várias vezes assim. Pedro também se sentiu assim. Naquele dia em que ele negou Jesus, ele sentiu o pior homem da face da terra. Mas ele saiu dali por um arrependimento que levou ao perdão e à reconciliação. Ao passo que Judas sentiu a mesma coisa, mas saiu dali para se matar. Você não vai sair daqui nessa noite para perder. Você vai sair daqui nessa noite para ganhar. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. A Tua palavra diz que nós devemos orar pelos que choram, porque eles serão consolados. Pai querido, eu peço a Ti nessa noite, Pai, na oportunidade que tivemos de estar aqui essas horas do congresso, que, ó Deus, além da palavra que foi ministrada pelo pastor Josué, pelo bispo Ademir, que nessa noite, Pai, os Teus servos voltem com um ânimo a mais, com o coração renovado, com a mente, ó Deus, liberta de pensamentos que não conduzem a Tua palavra e a Tua vontade. Se alguém estava pensando coisas ruins a respeito da sua vida, da sua família, do seu existir, da sua vida como homem e mulher, como homem de Deus, Pai querido, que nessa noite isso seja desmontado e seja, ó Deus, edificado no coração desses homens um altar feito de rocha bem dura, de uma rocha que não se extingue, e o nome dessa rocha é Jesus, essa rocha eterna, essa pedra angular. Pai querido, que esse altar esteja sendo renovado e restaurado na vida dos Teus servos. Eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão, que quando você está lá chorando, muitas vezes dizendo: Deus, eu não sei o que fazer, a sua oração nunca ficará perdida no tempo e no espaço. O Deus a quem você serve, das noites passadas, quando você estava na sua angústia, Ele está te respondendo nessa noite: eu te amo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te adestro as mãos para a batalha. Pai querido, nós oramos a Ti nessa noite, Pai, e pedimos que a vida desses homens seja renovada por Ti, assim como a luz se renova a cada manhã, assim como o amanhecer nas nossas vidas, seja, ó Deus, um renovar no coração de cada um desses homens, para que eles possam edificar a sua casa, para que eles possam, ó Deus, compartilhar essa alegria com a sua esposa, com os seus filhos, essa esperança que temos em Cristo Jesus. Pai querido, nós oramos nessa noite, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua provisão, e a Tua palavra fala sobre um povo vitorioso, sobre um povo feliz, sobre um povo que a Bíblia chama de bem-aventurados. Bem-aventurados é o nome pelo qual a Bíblia diz que nós seríamos chamados. Vos chamarão felizes e bem-aventurados. Isso esteja se cumprindo, ó Deus, na vida desses homens. Quer seja, ó Deus, a luta contra o pecado, quer seja a luta contra a sua própria natureza humana, pecaminosa e carnal, quer seja, ó Deus, as dificuldades da vida, quer seja uma luta no casamento, quer seja um desemprego, ó Deus, ou a insatisfação com aquilo que se faz hoje no seu trabalho, nessa noite Deus está te respondendo: eu te renovo. Ser forte e corajoso, tem bom ânimo, aleluia. Pai querido, que essas palavras permanentemente estejam no nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus,
Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amado, você que veio à frente aqui nessa noite, não tem lágrima derramada sem audiência de Deus. Não tem. Não tem luta que você passa que parece que Deus esqueceu de mim. Só parece. Mas Ele está lá. O Senhor Jesus disse: não vou estar com vocês, mas eu vou estar sentado à destra do Pai, intercedendo por vocês. E vou enviar para vocês o Espírito Santo, porque se eu não for, Ele não virá. Jesus foi e o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. E é esse Espírito que será derramado todos os dias sobre a nossa vida. Por isso, não duvide, não esmoreça, creia que aqueles que perseverarem vão vencer no final. A nossa vitória não é parcial, a nossa vitória é final. Vitória parcial é um negócio que você vence hoje, perde amanhã. Mas a vitória do povo de Deus, ela é plena, ela é total. É a promessa de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque o cavaleiro do cavalo branco diz que ele vem vencendo e para vencer. Então, essa é a vitória que Deus tem para mim e para você. Eu queria que você retornasse ao seu lugar enquanto cantamos esse hino que está sendo tocado. Depois eu vou chamar aqui os pastores para nós orarmos com eles. Vamos então cantar? Mais de ti, Senhor. Diga mais. De ti. E menos de mim. E menos de mim. Menos de mim e menos de mim. Por isso convém que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade. Sim, aprendamos com Ele. De todos os irmãos, que Ele cresça, e eu venha diminuir, Pai. Ele apareça, eu me constranja com a tua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, um dos grandes questionamentos hoje no meio pastoral é o crescente aumento de pastores que estão ou desistindo do ministério, ou perdendo a sua família, ou dando cabo da sua própria vida. Inclusive no mês que vem nós temos um pastor que está convidado, que ele lida com pastores. Ele vai estar ministrando no conselho de pastores sobre essa situação de pastores que estão caindo, ficando pelo caminho. Esse pastor é um pastor devotado hoje a trabalhar com pastores, inclusive a cuidar de casamentos que não estão bem. Às vezes você vê o seu pastor domingo pregando na igreja e você tem a ideia de que esse camarada não tem problema, em que ele é infalível, inexpugnável,
incansável. Eu quero dizer para você que não é assim. O apóstolo Paulo disse: foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive diante de vós. Porque muitas vezes que Paulo foi pregar às igrejas naqueles dias, ele se sentia fraco e ele percebeu que é na fraqueza que muitas vezes Deus o fortalecia. Eu quero nessa noite convidar aqui os pastores que estão aqui para virem aqui ao altar. Todos os pastores subam aqui, queridos. Eles não têm a missão de serem super-homens, até porque não são. A missão deles é pastorear o rebanho de Deus. E detalhe, em dias difíceis, pode vir para cá e ficar de frente para lá, porque nessa noite esses homens vão ministrar sobre você. Amados, você pode ser uma bênção na vida desses homens. Existem pessoas que estão na igreja para fazer o pastor sofrer. A Bíblia diz isso. Os rebeldes, os insubmissos, são aqueles que fazem o trabalho do pastor ficar mais doído, mais sofrido, para que não tenham que fazer isso com sofrimento, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Eu sei que você não tem essa intenção, de jeito nenhum. Você é daqueles que diz assim: se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não quero, tá? Mas eu vou dizer a você, vou te encorajar a fazer uma coisa e comunicar isso a quem você puder dentro da igreja. Está vendo aquele homem ali, nosso pastor, ou nossos pastores, tem igreja que tem mais de um, eles já carregam fardo demais. Vamos evitar aumentar esse fardo. Vamos orar por eles. Quando você encontrar com o teu pastor no corredor da igreja, dá a ele uma palavra de ânimo, de encorajamento, como muitas vezes ele já fez com você. Mas a igreja também precisa fazer isso com seus pastores, porque principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, esses homens que estão aqui, o trabalho aumentou muito, a luta aumentou, as preocupações aumentaram, as angústias aumentaram, porque não há ninguém que sofra no rebanho que não faça sofrer também o pastor. Se é pastor, né? Se é pastor, ele sofre junto com o rebanho. Se não é, ele não se importa. Mas eu acredito que eu estou diante de homens que sofrem, porque estão vendo as agrúrias, as lutas, os problemas, os desafios que os seus membros, né? Membros da igreja, as ovelhas do seu rebanho estão passando. Mas nessa noite eles vão ser ministrados por você. Erga a sua mão na direção deles. Amém. Deus amado, eu me incluo nessa oração, porque a função de bispo não me faz perder o ministério e a responsabilidade de um pastor. Muito pelo contrário, aumenta. Por isso, Pai, eu e o bispo Ademir também nessa noite somos alvos dessa oração, dessa imposição de mãos. Pai querido, eles são pais, eles são esposos, eles são, ó Deus, também simples filhos de Deus. E quando, ó Deus, vem as lutas, eles choram e as lágrimas não são diferentes daquelas que rolam da face dos membros de sua igreja. Por isso, Pai, nós oramos a Ti nessa noite, Pai, e pedimos que Tu os ajudes nos momentos mais difíceis que parece que chegaram em nosso tempo agora. Ó Deus, ajuda, ó Deus, a família, porque muitas vezes a esposa, ao ver o marido sofrendo, chorando, clamando, ela também, ó Deus, se sente atacada, e a palavra de Deus diz que a mulher é a parte mais frágil. Muitas vezes não entende o ministério do seu marido, o chamado, a dificuldade que ele enfrenta, porque só o pastor sabe o que ele está enfrentando, e às vezes, muitas vezes, não tem como compartilhar com a esposa, porque não quer colocar mais um fardo sobre ela. Por isso, Pai, e a vida desses homens, Pai, possa ser sustentada por Ti. Nos momentos, ó Deus, em que parece que é melhor desistir,
Muitas vezes, ó Deus, pensamos em o que estamos fazendo. Será que é nossa atividade essa? Será que essa é a nossa responsabilidade? Deus nos colocou aí. E as dúvidas vêm porque o diabo tenta nos afastar da missão que nos foi entregue por Ti, Senhor. Pai querido, eu oro a Ti nessa noite, com esses homens que dominicalmente, semanalmente estão, ó Deus, no púlpito de suas igrejas, entregando uma mensagem, como vai acontecer amanhã de manhã, Senhor. Ó Deus amado, restaura, Senhor, a alegria desses homens. Restaura, ó Deus, o ânimo de pregar a Tua palavra. Restaura, ó Deus, a alegria de anunciar as boas novas. Porque a Tua palavra diz que bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Que eles se sintam abençoados por estarem fazendo isso. Se sintam alegres e não envergonhados. Ó Deus, se há alguma situação impedindo essa alegria e causando constrangimento ou vergonha, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, os lábios, o meditar do coração. Abençoa, Deus, as palavras que saem da boca dos Teus servos, que sejam como sementes boas, que vão germinar e abençoar vidas na Sua congregação, Pai. Ó Deus, eu peço, Pai, pelas lutas financeiras que as igrejas têm passado nos últimos dias, que é fruto do que está acontecendo no nosso país. Dá sabedoria aos Teus servos, ó Deus. Envia provisão. Levanta homens e mulheres com o coração cheio de amor pela Tua casa, o desejo de serem mantenedores, doadores. Levanta, Senhor. É o que nós estamos pedindo, porque muitas vezes a preocupação desses pastores é como serão saldadas as dívidas da igreja na segunda-feira, o salário dos funcionários, ó Deus, a luz que tem que ser paga, a água que tem que ser paga, o aluguel que tem que ser pago. Pai querido, tira essa angústia do coração dos Teus servos, ó Deus, e que eles vejam a provisão de Cristo na vida pessoal, financeira, familiar, na Tua casa, e tudo que eles fazem, e nós os abençoamos. Você pode dizer isso: eu abençoo a vida desses pastores, do meu pastor, da minha igreja, e eu me comprometo a não ser um fardo, mas ser um ajudador, um incentivador do meu pastor, dizendo sempre: conte comigo, eu estou com você, o Senhor é conosco, e Ele nos dará a vitória, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, Deus tem expectativas. Apesar dele ser onisciente, onipotente, onipresente, Deus tem expectativas. E Ele deixou bem claro na sua palavra, com relação à igreja, qual é a sua expectativa. Ele falou sobre um povo separado, um povo remido, um povo transformado, um povo que vai viver em novidade de vida. Tudo isso está na palavra de Deus. São as expectativas que Deus criou a respeito da minha e da sua vida. Ninguém tem o poder de frustrar a expectativa de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Como é que alguém vai frustrar a expectativa de alguém que já sabe? E uma das coisas que Deus sabe é que eu e você somos falhos. Ele sabe que enquanto estivermos nessa carne que está aqui, nós somos sujeitos às mesmas fraquezas, como disse o apóstolo Paulo. Mas Ele também sabe que o sangue do Filho dele é suficientemente poderoso para nos assistir em todas essas fraquezas. Então não tem como frustrar Deus, mas que você nunca permita que a tristeza, a angústia, a mágoa, o ressentimento, o desânimo venham a frustrar
o que você precisa ver acontecer de Deus na sua vida. Que isso nunca se frustre. Que seja daí para melhor. Nós estamos numa ascendente, não numa descendente. Aquele que nos chamou está nos chamando para andar para frente e para o alto, nunca para baixo e para trás. Você é hoje o que você é, e amanhã você vai ser, diante de Deus, melhor do que você é hoje. Porque o Deus que nos chamou, Ele nos capacita e Ele nos abençoa. Você é um homem de Deus. Nunca deixe ninguém tirar esse título de você. Você é um homem de Deus. E a tua vida seja um instrumento poderoso nas mãos do nosso Deus. Amém? Bispo Ademir. Amém, queridos. A gente só tem a agradecer esse grande banquete da tarde. A gente aqui recebendo as orações que vocês mesmos fizeram por nós. Isso é muito bom, a gente contar com uma igreja que ore pelos seus pastores. Que o Senhor possa guardar essas sementes em nosso coração, esse ânimo que recebendo, esse sopro do Espírito que tenha avivado cada coração, que você viva com o seu coração sempre aceso, ardendo com a presença de Deus na sua vida. Amém? Nós vamos estar terminando. Tem alguma orientação, pastor? Com paciência no Senhor, não sei como é que está o tempo lá fora, mas eu sei que tem carro que está preso, tem carro que está lá fora. Eu quero despedir. Quero levantar as mãos para o céu e agradecer. Pai, nós te agradecemos nessa tarde, por esse congresso de homens, Senhor, da nova vida, Senhor. Tudo aquilo que nós compartilhamos, tudo aquilo que nós oramos, está, Senhor, em Tua presença, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Teu agir está com cada um de nós. Agora leva os Teus filhos em paz, em segurança, aqueles que vão de carro, aqueles que vão de ônibus. Guarda, livra, Senhor, de todo incidente. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor. E amanhã, Senhor, que os nossos pés se dirigam à Tua casa para mais uma vez nós darmos o nosso culto a Ti. É a minha oração que faço, Senhor, agradecido a todas as igrejas, todos os homens, a presença do Bispo Robson, a presença do pastor Josué, que veio lá de Brasília, a nossa gratidão a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todos digam amém. Boa tarde, Deus abençoe rica e abundantemente.